trabalho e trabalhado com o pessoal da dança. Glória a Deus pela vida deles e glória a Deus por esse louvor que eles fizeram para o Senhor. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje eu comecei pelo fim, né? Ai, eu posso esquecer de começar. Eu quero falar que o teatro vai voltar da igreja. O Daniel está voltando para o grupo de teatro. E quem quiser participar vai procurá-lo, ele estava dançando aqui. E quem quiser mexer na dança também, procure os líderes da dança, os líderes do teatro. Talvez você fale, nossa, que lindo, eu tenho talento, estou desperdiçado, tem essa oportunidade, em nome de Jesus, de fazer para alguém que realmente vale a pena fazer as coisas, que é para o Senhor. Talvez você dançava no mundo, talvez você dançava para você mesmo ou dançava para os outros, mas Deus está te chamando para dançar para Ele, para agradar o coração dele, com a dança, com o teatro, ou com outros talentos de música, de louvor que você tiver. Amém? Bom, essa noite eu vou falar sobre um assunto que eu acho muito interessante. Eu estava estudando muito sobre isso esses tempos atrás. Eu vou falar sobre ousadia que vence o medo, fé que vence o medo, intrepidez que vence o medo, unção que vence o medo. Bom, eu estava lendo sobre isso e eu vi uma coisa interessante, que aqui no Brasil, a nossa geração ela tem medo de muitas coisas, mas entre elas, a violência, que é a que mais assola um pouco o medo. A gente não tem muito isso porque nós estamos numa cidade pequena, uma cidade interior. Mas na cidade grande é um pouco mais complicado isso. 70%, gente, da população, fiquei impressionada. É muita gente. Mas essa noite eu quero falar sobre vários tipos de medo. Tem gente que fala assim, não, essa palavra não é para mim, eu tenho medo de nada, eu sou corajoso, eu sou corajosa, eu faço e aconteço. Mas muitas vezes nós não percebemos aonde nós temos medo, aonde que a gente trava e fala assim, eu não. E essa noite eu vou falar sobre isso. Coragem, eu vou falar sobre coragem também, sobre pessoas que fizeram a diferença tendo coragem. Coragem não é a ausência do medo, é a resistência ao medo. É você dominar o medo. Medo de perder alguém da família, perder o namorado, perder a namorada, perder o filho, perder o amigo, perder dinheiro. Tem gente que tem muito medo disso. Mas algumas pessoas da Bíblia, assim, que me fascinam, tem vários. Se eu começar a falar, nossa, você vê muitas coisas aqui dentro da Bíblia que fala de pessoas que realmente estavam em situações que aparentemente não tinha jeito, de não ter medo, de não desistir. O medo, ele tem uma característica assim, ele tem uma consequência depois do medo, que é você abrir mão, você desistir de algo que talvez Deus está desejando para a tua vida. Sabe, tem gente que olha e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para estar lá no culto pregando. Senhor, o Senhor me chamou para mim estar lá no meio da dança. Eu sei que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para mim tocar. E você fica assim, eu tenho medo. Eu tenho medo de subir no altar. Eu tenho medo de falar com o Carlinhos ou o Leandro, quero entrar no louvor. Você tem medo da sua voz ser horrível? Jesus, vai estudar. Você tem medo de não passar no vestibular, de mais uma vez decepcionar seus pais, de você falar o que você fez essa semana e as pessoas ficarem não te aceitando, achando você horrível. Eu vou falar rapidamente, teve um homem chamado Davi, de uma aldeia, e a gente assim, vê muitas palavras sobre Davi e Golias.
essa, assim, no meio jovem, eu acredito que seja uma das palavras mais ouvidas por todos. Mas ali está mostrando uma pessoa que não tinha medo, que não tinha receio, e ainda era desaforado, baixinho. E Davi venceu. Muitas pessoas atrasam o milagre de Deus na vida delas por medo. Talvez Deus tenha um propósito para você esse ano, esse mês, essa noite. Só que você, por medo, por vergonha, aí você espera, fala, não, Deus, depois eu resolvo isso. E acaba atrasando o que Deus tem para a tua vida. Acaba atrasando o chamado de Deus para a tua vida. Talvez você está achando assim, não, é só coisa de igreja. Ela está falando, não. Eu estou falando de escola, de vencer, de estudar, de correr atrás, de todas essas áreas. Tem gente que tem medo de sair de Lavras. Ai, mas será que eu vou encontrar? Será que eu vou arranjar amigo? Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar só com meus amigos na internet. Tem gente que tem medo. Tem gente que é mais aventureiro, gosta de viajar e tudo. Ai, eu não vou aguentar. Só que essa noite eu vou falar sobre duas pessoas específicas que foram corajosos, tiveram intrepidez, tiveram coragem de gritar, de falar o que eles queriam. Um falou o que ele queria, o outro falou o que ele não queria. E todos os dois, se você ver as situações, você fala assim, nossa Deus, será que se fosse eu faria isso? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 2. Vou falar sobre Eliseu. Eliseu, muitas vezes a gente confunde Eliseu com Elias, né? Elias era o sacerdote não, era o profeta. E Eliseu era o ajudante do profeta. Eliseu era o ajudante do profeta. E ele viveu muito tempo com o profeta, vendo as coisas acontecendo. Ele chegando, o milagre acontecendo, e ele vendo tudo. Aí o que aconteceu? O Senhor falou com Elias: eu vou te buscar para mim. Eu vou te pegar para mim. E agora nós vamos ler no capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal no caminho e disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não te deixarei ir só. Então foram a Betel. E em Betel os discípulos dos profetas, presta atenção, os discípulos dos profetas, não era discípulo dele. Os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu, perguntar: você sabe que é hoje que o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando de você? Aí ele respondeu: sim, eu sei, mas não falei nisso. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que não te deixarei só. E desceram até Jericó. E em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu novamente: você sabe que é hoje que o Senhor vai levar o seu mestre aos céus, separando de você? E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. E em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Vou parar por aqui rapidinho. Olha só, Eliseu, ele era uma pessoa que sabia o que queria. Ele colou em Elias. Ele sabia que os dias de Elias estavam acabando. E aí